O Global Agrobusiness Forum debateu o risco climático na produção agrícola, mencionando a necessidade de reduzir os impactos dos extremos do clima e a urgência de um financiamento econômico. Quem não se lembra da onda de calor na Europa no verão de 2022 e 2023? O exemplo mais recente da Índia, que tem sofrido com ondas de calor extremas. E aqui no Brasil, os episódios de chuva no Rio Grande do Sul. Caio Souza, head da Climatempo em Agronegócios, que participou do Fórum Global, trouxe uma análise sobre os riscos climáticos da produção agrícola. Uma seca na Índia, ela impacta o mercado de açúcar no globo inteiro. Então, quando a gente está falando de meteorologia, o impacto na mudança climática, a gente tem que olhar o que está acontecendo aqui no Brasil e o que está acontecendo no mundo. Quando a gente olha para o globo, a gente tem que olhar, por exemplo, como que está o clima na Oceania, na Ásia, nos Estados Unidos, e isso tudo vai impactar no mercado de commodities e na inflação na economia mundial. Como tudo na vida, a gente precisa pensar em 3 momentos: no curto, no médio e no longo prazo. Então, no curto prazo, a gente tem que saber a data ideal de fazer um plantio, por exemplo, ou a data certa de fazer uma colheita. Imagina você chegar no final de um ciclo de soja com todo o talhão seco ali pronto para ser colhido e você não olhar a previsão de chuva e perder aquela colheita por causa de uma chuva. Então esse é o curto prazo. O médio é aquele planejamento da semente exata que você tem que usar. E o de longo é o planejamento estratégico do que você vai plantar daqui a 5, 10, 15 anos. Aqui no Brasil, chuvas intensas, alagamentos, secas e ondas de calor têm impactado safras agrícolas. Os ciclos de semeadura e colheita são afetados, que por consequência põem em risco o meio de vida dos agricultores e ameaçam a produção de alimentos. Daqui a 6 meses, o que vai acontecer no campo? Então, quebrar a bolha agora é esse momento para entrar com essas informações de mudanças climáticas que são importantíssimas hoje, não só para quem está no campo, mas para a agroindústria também. Quebrar a bolha, Ângela, é democratizar a informação. É a gente chegar com essa informação, ela cada vez mais aplicada para o produtor rural na cultura que ele está. Então, como você estava comentando, previsão do tempo daqui a 6 meses, ela vai dizer qual é a semente, qual é a variedade que você precisa colocar na sua lavoura. Então isso é fundamental para uma produtividade interessante na questão de grãos. E quando a gente vem falando de cana-de-açúcar, por exemplo, a gente precisa entender uma previsão de safra. E quando a gente está falando de previsão de safra de cana-de-açúcar, a gente está falando de produção de energia, de etanol e de açúcar, fatalmente. Commodities que afetam a economia global e também nacional. Hoje a Climatempo ela pode entregar para o produtor rural uma caracterização climática da área produtiva dele e uma projeção para os próximos 20, 30, 40, 50 anos. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.